só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Senhor, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Nas últimas semanas falamos sobre alguns personagens bíblicos e como suas histórias podem impactar nas nossas vidas. Vimos um pouco sobre Eli, Jó, Joquebede e no último domingo o seminarista Henrique falou sobre Davi. E hoje eu quero falar um pouco sobre um personagem emblemático, Sansão. Como sua história é longa e rica em detalhes, hoje vamos ler apenas alguns versos sobre seu nascimento e no decorrer da mensagem eu falarei um pouco mais sobre sua história. Vamos ler Juízes 13, 1 a 5. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. A história de Sansão é extraordinária. A mãe dele não podia ter filhos. Deus operou um milagre e ela ficou grávida. Um anjo veio e anunciou o seu nascimento milagroso. Os pais receberam instruções de como deveriam educá-lo. Deus tinha planos especiais para Sansão. Ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus. No entanto, o final dessa história é trágico. Mas o que foi que houve? Onde foi que Sansão errou? Vamos juntos fazer uma breve análise dos erros que Sansão cometeu que custaram a sua vida. O primeiro erro de Sansão foi não dar ouvido aos conselhos de seus pais.
Os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Israel, e Sansão, apesar de todo o seu conhecimento e orientações, foi buscar uma mulher no meio desse povo. Sansão buscava uma companheira baseado apenas na aparência exterior. Ele vai ao povo filisteu, apaixona-se por uma moça, volta para casa e pede que seu pai consiga que ela seja sua esposa. Seu pai pergunta: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus para conseguir esposa? Sansão responde simplesmente: ela é muito me agrada. Em outras palavras, ela é bonita. Ele não se preocupava com o caráter de sua futura esposa. Que grande contradição! Sansão, que desde antes de nascer foi chamado para ser um líder do povo e guerreiro contra os filisteus, apaixonou-se por uma filisteia. Sansão não sabia, mas esse amor custou caro. Se Sansão tivesse sido um filho obediente, sua história seria diferente. Amados, não despreze o conselho daqueles que Deus colocou em sua vida para orientar você. Deus pode nos dar muitas respostas nas Escrituras Sagradas, mas alguns conselhos só a experiência de vida pode nos proporcionar. Muitas pessoas hoje estão quebrando a cara por não ouvirem seus pais. Você que é jovem, escute o conselho de seus pais. Demonstre seu amor respeitando-os. Em Provérbios 4:8, diz para ouvirmos a instrução do nosso pai e não desprezar o ensinamento da nossa mãe. Por isso, não faça como Sansão. Busque sempre orientação divina e também busque se aconselhar com pessoas maduras e experientes para não se frustrar no futuro. O segundo erro de Sansão foi se relacionar com o inimigo. Acho que nem precisamos dizer que também foi um erro Sansão ter escolhido sua companheira somente pela aparência, não é mesmo? Essa relação trouxe uma mudança na rotina de Sansão, pois por se relacionar com uma filisteia, ele começou a se relacionar com o povo dela. Sansão, o homem mais forte do mundo, tornou-se fraco moralmente. Ao invés de trabalhar, lutar e sacrificar-se por seu país, desperdiçou-se horas e horas buscando prazeres junto aos filisteus. Parece que ele não percebia que o prazer era passageiro, mas as consequências são duradouras. Por 5 minutos de prazer, podemos pôr em risco a vida eterna. A ordem divina é: vigiai e orai. Durante a nossa vida, teremos inúmeras oportunidades de nos relacionar com milhares de pessoas e frequentar milhares de lugares. Mas será que devemos? Sansão subestimou seu inimigo, se vangloriou de sua força e o seu orgulho precedeu a sua queda. Ele não está sozinho. Muitos cristãos pensam ser imunes ao erro, apoiam-se em uma falsa espiritualidade e colocam-se acima de tudo. Volto a repetir: vigiai e orai. Sansão apoiou-se em sua força, mas não em Deus. Isso nos leva ao terceiro erro de Sansão. Sansão abriu mão do seu chamado. Sansão não sabia, mas enquanto ele se relacionava e festejava com o povo inimigo, os filisteus tramaram uma forma de destruí-lo. E sabe quem ajudou? Dalila. Essa já é uma outra mulher que Sansão se apaixonou e que foi usada pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão. Sansão era uma ameaça para os filisteus. A história nos conta que com o osso de um jumento, ele sozinho matou 1000 homens. Por isso os filisteus queriam saber de onde vinha a sua força. Deixa eu voltar um pouco na história. Sansão era nazireu. Isso não é um povo, era um voto. Sansão não poderia beber vinho, nem comer comida proibida, e muito menos cortar os seus cabelos. Mantendo esse voto, o Espírito Santo enchia Sansão de força nos momentos necessários. Esse era o segredo de Sansão. Por algumas vezes, Dalila tentou tirar esse segredo e não conseguiu. Mas um dia, ele cedeu. Sansão contou o seu segredo, seus cabelos foram cortados. Ele foi preso, teve os olhos furados e foi obrigado a trabalhar na prisão. Sansão negociou o que naquele momento era inegociável. É o mesmo que estão fazendo com o Evangelho. Queridos,
Não podemos negociar os nossos valores. Assim como Sansão foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser nazireu, nós também, quando ainda éramos massa informe, já havíamos sido escolhidos por Deus. E tem muita gente por aí trocando a vida da eternidade pelos prazeres deste século. Misericórdia! Não negocie o seu chamado. Não entregue nas mãos do inimigo os seus dons e talentos. Resista. Sansão cometeu um erro fatal. Não faça o mesmo. Para concluir, e a história nos conta que enquanto Sansão estava na prisão, seus cabelos foram crescendo novamente. Certo dia, os filisteus estavam festejando e chamaram Sansão para ser humilhado. Neste momento, Sansão pediu a Deus que lhe desse força apenas mais uma vez. Neste momento, o Espírito Santo renovou as forças de Sansão e ele derrubou os pilares do palácio, matando mais de 3.000 pessoas. Ainda no último instante, Deus ouviu a oração de Sansão. Amados, a história de Sansão não precisava terminar assim. Mas esse final nos traz um grande ensinamento sobre a graça e a misericórdia de Deus. Sansão não foi um herói. Seu voto havia sido corrompido. Sansão desobedeceu seus pais, se relacionou com o inimigo, abriu mão do seu voto. Mas Deus foi misericordioso e ouviu o último clamor de Sansão. Essa história parece com a nossa. Pecamos desde que nascemos e não há nada que façamos por nós mesmos para conseguir nos achegar ao Senhor. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não olhou para o passado de Sansão, olhou para o momento presente e lhe concedeu o que precisava. Se Deus escolhesse nos amar por aquilo que já fizemos, Ele nos amaria? Estamos vivendo tempos difíceis em que nossas decisões têm muito peso na nossa vida espiritual. Talvez alguns de vocês tenham vivido na contramão de uma vida correta, mas Deus concede uma chance para mim e para você. Assim como Sansão teve sua última chance, as misericórdias do Senhor todos os dias são novas chances de fazer o certo. Que olhemos para essa história com o temor a Deus e que todos os dias venhamos a escolher o que é correto aos olhos do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, agradeço a Ti por essa oportunidade, por mais esse momento de estarmos gravando e trazendo uma mensagem e junto com os irmãos, mesmo distante, podemos estar orando com os nossos familiares, tirando um momento para o Senhor, que o Senhor possa estar cuidando e nos protegendo, nos sustentando nesses momentos difíceis, que possamos de alguma forma estar orando por aqueles que estão precisando de Ti, Senhor, que estão necessitados da Sua palavra e que o Senhor possa cuidar daqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais. Estamos no momento aí de Covid-19, um vírus, uma doença grave, e eu peço por todos aqueles que estão internados, que o Senhor tome providência sobre a vida de cada um deles e que seja feita a Sua vontade sobre a vida de cada um de nós. Já lhe agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.